palavra. Vamos abrir a Bíblia em Mateus, capítulo 22. Nós vamos fazer a leitura do verso 1 até o verso 14. Mateus 22, do 1 ao 14. Nós temos aqui a parábola conhecida como a parábola das bodas. E vamos ler o 14, que eu quero começar de trás para frente, lançar o tema para você entender, e depois a gente vai estudando. No versículo 14 está escrito: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Já ouviu, não é? Em algum lugar, em alguma pregação, já leu? Está comigo agora ouvindo e lendo. Vou fazer um primeiro comentário. Eu tenho para mim que essa revelação é algo que deveria não me preocupar, mas me deixar atento, alerta. Muitos, Jesus disse isso, são palavras de Jesus, são chamados à salvação, são chamados à graça de Deus, são chamados ao reino de Deus. Mas no final, poucos serão escolhidos. Por quê? É isso que a gente vai aprender hoje. O que você tem que ter no coração é, se a gente pensar em probabilidade, a probabilidade de estar fora é maior do que estar dentro naquele dia. Então eu preciso saber o porquê que Jesus disse isso, porquê que ele fez essa recomendação, porquê que ele conta a parábola e ensina o que ensina na parábola, porque eu não quero estar entre estes muitos chamados, mas que foram no final, ou que serão no final, excluídos da salvação. Vamos entender então? Começa no verso 1. Então, Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino de Deus, ou o reino dos céus, é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. Então, já é claro aqui que o rei é o próprio Deus e o filho é Jesus Cristo, nosso Senhor. Desde que Jesus veio e morreu por nós na cruz do Calvário, nós estamos vivendo esse tempo, porque Deus celebrou o reino de Jesus quando este, crucificado, ressuscitou pelo Espírito Santo ao terceiro dia e assentou-se à destra do Pai. É muito fácil essa parte, nós estamos falando de Deus e de Jesus. Aí olha o que aconteceu. E enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Aqui é a evangelização, e a gente vai ver daqui a pouquinho que esta foi a primeira evangelização que foi feita pelos apóstolos, esses primeiros servos que evangelizaram Jerusalém, porque o mandamento foi: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, que era a terra de Jesus, em Samaria, que era o país vizinho. Aí ele falou por toda a terra no final, mas começou aqui. Só que estes primeiros convidados, os fariseus, os escribas, o povo judeu, não quiseram aceitar o evangelho de Jesus. Por isso que o apóstolo João, inclusive, escreve no seu livro, no capítulo 1, que Jesus veio para os seus convidados, mas os seus não o receberam. Aí, a evangelização não parou, versículo 4. Depois enviou outros servos, veio mais uma equipe depois também de evangelização. Esse aqui é o símbolo da evangelização, dizendo: dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Vem mais um convite, vem mais um chamado.
E agora com uma explicação um pouco mais atrativa, uma evangelização mais incisiva. Porém, versículo 5, eles não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para seu negócio. Eles não queriam saber de evangelho, da graça, estavam apenas apegados às coisas desta vida. Outros até, apoderando-se dos seus servos, os ultrajaram e mataram. E há ainda nações que quando um santo de Deus vai lá evangelizar, eles ultrajam e matam. Aí sabe o que aconteceu? E o rei, o próprio Deus, tendo notícias disso, encolerizou-se e enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Deixa eu lhe falar uma coisa. Pouco se prega sobre o juízo de Deus, mas ele existe e ele acontece. Quando o rei soube que naquela cidade, que o convite do evangelho foi feito, foi negado, e não só negado, porque o primeiro grupo falou, não queremos, e ficou disso mesmo. Jesus disse que quando a gente fosse evangelizar numa casa e a pessoa não aceitasse o nosso testemunho, a gente deveria bater o pó da nossa sandália, o pó seria o testemunho contra aquela cidade, a gente ia embora para outra casa, para outra cidade, sem problema nenhum. Só que nesta aqui, eles ultrajaram os servos do Senhor. Eles maltrataram os servos do Senhor. Eles mataram os servos do Senhor. Ai da nação, ai da pessoa que ultraja um pregador do Evangelho. Porque o rei se encolerizou. Mexeram num dos seus súditos. Você tem um cachorrinho, se alguém dá um chute no seu pet, no seu animalzinho de estimação, que você ama muito, você vai se encolerizar também, você vai partir para cima da pessoa. E um filho? Se alguém na rua, você estiver andando na rua com seu filho lado a lado e alguém aparecer do nada e der um tapa na face do seu filho, você vai, olha, você pode ser a pessoa mais mansa, mais pacata. Se alguém fizer isso, você vai sair de si e vai avançar na pessoa. Agora imaginem vocês o que o Pai Celestial, o Deus justo, que é amor, mas é justiça, faz contra um povo, contra uma cidade, contra uma gente que ultraja e mata os servos que ele mandou para evangelizar. Esses servos foram para convidar as pessoas para um banquete celestial e estas pessoas ultrajaram e mataram. É claro, é óbvio, o rei recebeu essa notícia, encolerizou-se, mandou o exército e destruiu. É claro que isso aqui é uma linguagem figurada. Sabe o que acontece com uma nação quando ela despreza Deus? Ou com uma pessoa? Espero que você nunca faça isso. Quando despreza Deus, Deus abandona essa pessoa. É isso que, por exemplo, a Bíblia fala lá em Romanos, as pessoas que têm as práticas ilícitas, que negam a sua própria natureza. Deus os abandona. Deus deixa a pessoa seguir o caminho dela. Lá em Lucas 13, vamos ali bem rapidinho, eu inclusive deixei marcado aqui, porque esse julgamento aconteceu com Jerusalém. É o Lucas 13, do 33, aliás, do 34 ao 35. 2 versículos, Lucas 13, o 34 e o 35. Olha o que Jesus falou sobre Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Preste atenção, se você, não fisicamente, mas no teu coração, mata os profetas, os que pregam, e apedreja, ainda que seja no coração, os enviados de Deus para lhe convidar ao Evangelho. Olha o que Jesus fala dessas pessoas. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e não quiseste.
eis que a vossa casa se vos deixará deserta. E em verdade vos digo que não me vereis mais, até que venha o tempo que digais, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Que coisa, hein? Jesus falou, vocês não me quiseram, você não quer o Evangelho, você apedreja, você se insurge contra quem em nome de Deus está lhe convidando à salvação. Jesus disse, então, fique do jeito que você quer. Você quer essa vida promíscua, pecaminosa, cheia de ódio? Você prefere ser essa pessoa odiosa? A sua casa, sua vida, sua existência vai ficar deserta. Até quando? Até o dia que você diga, bendito quem vem em nome do Senhor. Até que um dia tão angustiado, tão oprimido, você reconheça que deu as costas para Jesus. E diga, bendito quem vem a mim em nome do Senhor. Aquela pessoa que quis me evangelizar, aquela pessoa que me pregou o Evangelho, aquela pessoa que me falou verdades que eu não quis ouvir, era uma abençoada, era uma enviada de Deus, e eu não quis. Eu espero que alguns que se afastaram, que se desviaram, que estão vivendo numa vida desértica, seca, se convertam, se arrependam e digam bendito aquele que vem em nome do Senhor. Porque Jesus abandona essa pessoa até o dia que ela reconhece. Por isso que o juízo de Deus é justo, é pesado. Porque essas pessoas deliberadamente negaram o convite da graça. Vamos voltar em Mateus? E é muito sério. Verso 9, aliás, verso 8. Então disse aos servos, depois de duas negativas, a primeira falaram não, a segunda, além de disserem não, ou de dizerem não, mataram lá os servos e ultrajaram. Aí o Senhor tomou a providência, só não quer, ele deixa a pessoa à própria sorte. Então disse aos servos, as bodas na verdade estão preparadas, continuam. A salvação, a graça, o pão da vida, a água que descedenta, que jorra para a vida eterna, o Espírito Santo, as promessas, tudo ainda continua pronto, está tudo posto, está tudo à mesa. Na verdade, as bodas estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Não valorizaram, não quiseram, rejeitaram, ouviram a voz do rei nos seus servos, mas não quiseram. Então o rei falou, ide, pois, às saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. Essa é a representação de quando o evangelho foi pelo mundo inteiro. Chegou a mim, chegou a você. E nós temos sido convidados. Eu fui convidado quando eu ouvi o Evangelho. Você está sendo convidado ouvindo o Evangelho. E os servos saíram pelos caminhos, foram pelo mundo inteiro, pregaram, anunciaram a graça e ajuntaram todos quantos encontraram. Ninguém ficou sem receber o convite. Ninguém ficou sem ouvir a mensagem. Ninguém ficou sem saber que as bodas estavam preparadas, tanto maus como bons, porque o Evangelho não faz acepção de pessoas. O convite de Deus não faz acepção de pessoas. Todos são convidados. As pessoas boas, as pessoas más, as pessoas que têm alguma ética, as pessoas que não têm nenhuma ética, as pessoas que cometeram os piores pecados, as pessoas que não cometeram os piores pecados, todos são chamados. E vieram então para as bodas. E a festa nupcial ficou cheia de convidados. Aqui nós temos que parar e fazer um outro comentário. Eu vejo isso aqui como as igrejas, todas as igrejas. Não só a graça, as denominações que há. O salão da festa nupcial estão cheios de todo tipo de pessoa. E tem muita gente que está dentro da igreja, tem muita gente ocupando púlpito, tem muita gente em cargo de liderança,
de hierarquia alta nos bastidores, mas que não são ainda do Senhor, não deram a honra ao Senhor, não se converteram, apesar de que, como o convite não tinha a intenção de fazer assim uma espécie de seleção ao início, era aceitar e vir ou negar e não vir, então veio todo tipo de gente. Só que, agora que as coisas começam a funilar, porque, veja, tudo foi sendo uma forma de seleção. Tem gente que já negou lá no começo, não quis. Outros foram até violentos. O Paulo, quando prega, por exemplo, em Atenas, depois você leia Atos 17, ele fez 3 tipos de público lá. No final da pregação dele, diz a Bíblia que teve um povo que não quis, falou, esse cara é louco aí, sai fora. Teve um grupo que falou assim, legal, você vai voltar aqui sábado que vem, a gente quer te ouvir outra vez, não estamos completamente convencidos, mas gostamos, é um assunto que nos interessa, sábado que vem a gente volta aqui. E já teve um grupo que creu. Então o Evangelho, a própria pregação do Evangelho, vai fazendo uma seleção natural. Tem um povo que já rejeita, tem um povo que se mostra violento, tem pessoas que ficam interessadas, falam, olha, tem alguma verdade nisso, eu ainda não senti, mas eu quero ouvir mais, eu quero aprender mais. E já tem um grupo que aceita e vem. Mas dentre esses que aceitam e vêm, e que estão no salão, na festa nupcial, na sala, algumas pessoas não estão preparadas. E elas vão ficando. Tem gente que vai ficando. Tem pastor que vai ficando. Tem obreiro que vai ficando. Tem membro que vai ficando. Só que vai chegar um dia, minha gente, que o rei, o próprio Deus, vai entrar para dar uma olhada na festa. Esse é aquele dia. E eu vou mostrar ele acontecendo lá em Apocalipse daqui a pouco. E o rei, entrando para ver os convidados, viu um homem que não estava trajado com a veste nupcial. Não significa que só terá uma pessoa. Se representa um grupo de pessoas. Deus entra na festa, Deus entra no salão nupcial, naquele lugar onde as bodas aconteciam, e que as pessoas, num primeiro momento, todas as que estavam ali, tinham dito sim ao Evangelho, e elas aceitaram o convite e vieram. Só que um deles não estava trajado de veste nupcial, ele não estava adequado para aquele momento. Nós já sabemos, pelo profeta Isaías, por exemplo, e por outros textos, que as nossas vestes são as nossas obras de justiça. Então você entende que esse homem que foi sem a roupa adequada era uma pessoa dentro da igreja, mas que não era convertido. Ninguém percebeu quando ele entrou? Não, porque o mandamento é não julgueis para que não sejais julgados. É bom quando ninguém se mete na vida do outro. Nós temos que cuidar de nós mesmos. Cada um teve que cuidar da sua própria veste, da sua própria roupa, do seu próprio traje, e cuidar de si. Esse ficou por ali. Possivelmente ele comeu, possivelmente ele conversou com pessoas, possivelmente ele bebeu, ele contemplou a casa, ele cumprimentou o noivo. É muito possível que ele tenha cumprimentado o noivo, que é o próprio Senhor Jesus, que ele tenha recebido uma bênção, uma graça. Só que ele não estava trajado adequadamente. Aí quando o rei entra, quando Deus vem para a festa, Deus olha para ele, versículo 12, e pergunta, amigo, como que você entrou aqui não tendo veste nupcial? Você não sabia que tinha sido convidado ao casamento do meu filho? Você que está numa igreja, você não sabe que o nosso chamado é um chamado à santidade, à pureza, ao amor ao próximo,
a não ser mentiroso, a não ser ladrão, a não ser fofoqueiro. Você sabia que a gente não pode falar mal uns dos outros? Que a gente não pode ter um coração sujo, perverso, maligno? Que a gente não pode sujar as mãos com corrupção? Você está no salão do rei, mas você não traja as vestes nupciais. E aí vai chegar um dia que o rei, que o Deus Todo-Poderoso vai perguntar: como que você está aqui? Como que você ficou tanto tempo na igreja? Como você ficou tanto tempo em meio às pessoas que estavam trajando veste nupcial, que viviam o evangelho verdadeiramente, sem você viver? E aí é óbvio que não há uma resposta. Você não pode mentir para Deus. A Bíblia diz que ele emudeceu. Ficou sem palavras. Não tinha justificativa. Ele não estava ali, ele estava ali sem querer estar ali. Ou, vamos falar aqui uma verdade, ele não concordava. Olha, gente, vocês podem fazer o que quiserem em nome de Deus. Vocês podem abrir a igreja dos maconheiros, vocês podem abrir a igreja dos homossexuais, vocês podem abrir a igreja de quem pula de paraquedas, de quem vive na lua, vocês podem colocar o nome de igreja que for, igreja trança de Sansão, mula de Balaão, igreja dos revoltosos, igreja dos desviados. Vocês podem fazer e se iludirem. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Essa é a intenção da parábola. Vocês estão iludidos. Porque no dia que Deus vier para avaliar cada um de nós, inclusive este que vos fala, se nós não tivermos vestes nupciais, sabe o que vai acontecer? E disse então ao rei e aos servos: amarrai-o de pés e mãos, e levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Eu nunca vou excluir uma pessoa da igreja. Não tenho esse poder. Nunca vou dizer para uma pessoa: você não deve vir à igreja. Ou você não deve participar. Quem sou eu para dizer isso? Agora, naquele dia, os que não estiverem trajados de vestes nupciais, que não viverem em coerência com o evangelho, repito, pode ser pastor, pode ser obreiro, pode ser membro, pode ser o visitante, pode ser quem for. O rei da festa vai dizer: amarra e joga ele nas trevas exteriores. Por quê? Porque não é o lugar adequado para essa pessoa. E ela pode passar uma vida inteira enganando, como eu comentei. Possivelmente que ele cumprimentou o noivo, possivelmente que ele comeu a comida, ele recebeu uma bênção, possivelmente que ele teve algum tipo de comunhão com os demais convidados, e que um ou outro deve ter percebido: esse homem está aqui sem vestes nupciais, sem o traje adequado, mas ele ficou por ali, se fazendo de diferente. Nesse tempo que todo mundo quer ser diferente, as pessoas querem ser diferentes. Se enche de tatuagem, e não, Jesus me ama do jeito que eu sou, e eu sou assim mesmo. Igreja inclusiva, igreja que aceita tudo, igreja liberal, igreja progressista, deem o nome que vocês quiserem, o problema é de vocês. Eu só estou lhes avisando que um dia o rei vai entrar no salão, e quem não tiver vestido adequadamente com o evangelho vai ser lançado no inferno. Aí não terá nada mais a ser feito. Dá para você se vestir adequadamente hoje, se arrependendo e estando apto para quando o Pai vier fazer a conferência, você ser aceito lá. Vamos terminar em Apocalipse. Eu disse que leria, apesar de que eu já estou bem ultrapassado no meu horário. É fácil, é o último livro da Bíblia, é o capítulo 19, versículo
7, 8, 9 e 10. Apocalipse 19, do 7 ao 10. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, olha o traje, linho fino, puro, resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Por que que os pecadores, mesmo estando nas igrejas, não têm veste nupcial? Porque eles não têm justiça e não são santos. É a justiça do santo que prepara a veste para ele estar nas bodas do Cordeiro. E disse-me, aliás, é isso mesmo, verso 9, e disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Bem-aventurado você que é chamado e que está vestido adequadamente. Porque, como a gente viu, tem gente que é chamada, mas não está vestida adequadamente. E disse-me, estas palavras são as verdadeiras palavras de Deus. Vai ser desse jeito, não tem como negar. Aí o João contou, lancei-me aos pés para o adorar, era um anjo que estava falando com ele, mas o anjo lhe disse, olha, não faças tal, porque eu sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Profecia não é essa loucurada que está acontecendo nessas igrejas evangélicas doidas. O espírito da profecia de Jesus é o que ele ensina no Evangelho. Quer saber do futuro? Uma boa coisa, necessária coisa para você fazer sobre o seu futuro é que muitos são chamados e poucos escolhidos. Eu falo de mim, agradeço a Deus por ter sido chamado, por ter sido evangelizado, por estar na festa. Mas eu vou dar uma ida ali no banheiro e procurar um espelho para saber se eu estou trajado com vestes nupciais e com o traje adequado, o traje da santidade, o traje da justiça. Porque na hora que o rei entrar para conferir os convidados, quem não tiver trajado adequadamente vai ser expulso da festa. E tudo que eu não quero, nem por mim, nem por você, é que sejamos expulsos da festa da graça de Deus.